Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou tentar ser um pouco vidente, e que eles têm dois dentes vidente. Não, vou tentar ser um pouco vidente e adivinhar, entre aspas, os trends, o que eu acho que vai acontecer na fotografia agora em 2023. Algumas coisas são baseadas algumas coisas são baseadas em trends. Eu vou-lhe chamar de trends porque pronto, algumas coisas são baseadas em trends que já se começam a ver um bocadinho, outras são completa especulação e logo se vê se eu acerto. Se eu acertar, podem-me passar a chamar Pedro Nostradamus Photography. Portanto, é um bocadinho isso. Se calhar vamos começar aqui as trends. Tenho aqui 10, acho que é o número fofinho, 10 trends que eu acho que vão pegar, ou já estão a pegar, ou vão aumentar em 2023. Primeira trend, esta é muito fácil, eu acho, e eu acho que esta é tão óbvia que qualquer pessoa, mesmo que não esteja dentro do mundo da fotografia, chega lá e é capaz de assumir o mesmo, que é AI, ou inteligência artificial. E com isto digo nos vários esquemas, nas várias etapas, níveis, etc., que seja o que quiserem chamar, que o AI tem na fotografia. Temos desde o AI mais, isto até soa mal dizer AI básico, mas desde o AI mais básico, que serve para upscale uma fotografia, que serve para tirar o blur. Eu estou a falar aqui de software que eu já aqui falei 1000 vezes, da Topaz, o Gigapixel e o Sharpen. São dois softwares que eu uso praticamente sempre, especialmente o Gigapixel. O Gigapixel dá-me imenso jeito, especialmente quando quero fazer upscale de alguma coisa que ou foi tirada com uma máquina menos boa ou uma coisa do género e quero fazer upscale. Ou não tem que ser fotografia, imagens geradas, por exemplo, uma imagem gerada, e já vamos a esse ponto, pelo DALL-E ou pelo Midjourney, dois geradores, digamos assim, de imagens em AI. Aquilo, para quem não sabe, tem um limite relativamente curto. Se não estou em erro, o limite de pixels que vocês podem escolher máximo é 1024 por 1024, e depois usa-se um destes softwares para fazer o upscale. E então tenho imensas imagens geradas por AI com imensa qualidade a 5000 por 5000, por exemplo. Mas pronto, eu acho que a AI vai entrar em força este ano. Já vemos o Gigapixel e o Sharpen e similares há bastante tempo. Ano passado começámos a ver os Neural Filters no Photoshop. São bocados, funções, digamos assim, do Photoshop ligados ao AI, que ele pode analisar coisas e fazer outras coisas. Isto ficou um bocadinho cinzento. Ele pode analisar, por exemplo, uma fotografia antiga e pode colorizá-la. Vai buscar referências aqui e ali e acolá e reconhece, por exemplo, uma fotografia da guerra. Isto é um chapéu, portanto era azul, vamos imaginar. Isto eram umas calças, portanto eram castanhas. E então coloriza a vossa foto. Há outros AI de reparadores no Photoshop, há AIs para tudo. Honestamente, o AI que eu uso mais no Photoshop é o de limpeza de pele. Faz um serviço, eu acho, muito bom, pelo menos como ponto de partida. Já não é preciso estar a fazer aquela a separação que se fazia ou usar outros métodos para limpar a pele. Aquele, para mim, serve e sobra e é um ponto de partida ótimo. Portanto, AI. E depois lá está, temos aqui o software de gerar imagens a partir do nada, ou a partir melhor dizendo, a partir de um query, de um texto, não é? Temos o DALL-E, temos o Midjourney, temos 30 mais outros, mas estes dois talvez sejam os melhores e os mais conhecidos. Eu acho que não vem para já substituir a fotografia, pelo menos pela qualidade e pelos recursos que é necessário para gerar cada imagem, mas que eu acho que, como podem ter visto num vídeo que eu fiz há pouco tempo, por acaso no final do ano passado, pode ser ótimo usar, por exemplo, o DALL-E para expandir uma imagem. Imaginando que vocês tiraram uma imagem, mas querem expandir uma zona, o DALL-E faz um ótimo serviço a expandir essa zona.
O Midjourney para mim é melhor a gerar imagens do zero. O DALL-E para mim é a ferramenta de eleição a expandir. Trend número 2. Eu acho que nós este ano, peço desculpa por estalar os dedos, vamos voltar a um estilo de fotografia menos abusado, digamos assim, em termos de edição. Menos abusado, menos outside the box, talvez. Eu acho que temos vindo a escalar o nível de edição para níveis que eu acho que às vezes são um bocado absurdos. Às vezes pouco ou nada da imagem original resta, e eu acho que isso ok, é fotografia na mesma, mas não é uma fotografia que eu gosto. E eu acho que nós agora vamos voltar em 2023 a um estilo mais natural, especialmente quando se fala de redes sociais e afins. Não estou a falar de fotografia profissional, obviamente. Digo isto porque, por exemplo, o aumento, não digo a aparição, mas o aumento de utilizadores de aplicações como o BeReal, que para quem não sabe é uma aplicação que a certa hora do dia vos diz que vocês têm que tirar uma foto. Basicamente usa a foto de frente e de trás do vosso telefone e tira a foto para onde vocês estão a olhar e a foto vossa. E basicamente a ideia daquilo é que as fotos sejam o mais real possível, sem filtros, sem limpezas de pele, sem luzes fake, sem blá 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 blá. É ser real. Portanto, eu acho que nós vamos ver um boom de fotografias reais. Não é que as outras não sejam, mas fotografias reais. Até porque o Instagram já está a copiar essa feature. Trend número 3. Eu acho que o filme ou o rolo vai voltar ou vai continuar a aumentar. Eu acho que há aí uma trend de pessoal que está nostálgico com o estilo de fotografia que se fazia com o rolo, e então tenho visto uma trend que tem vindo a aumentar desde meio do ano passado. Muita gente à procura de rolos, muita gente à procura de máquinas de rolo, não digitais, obviamente, tanto que alguns rolos já voltaram a ser produzidos. Portanto, muito provavelmente vamos ver um aumento de fotografia old school, digamos assim, nem que não seja emulada. Nós temos, entre aspas, existe uma Fujifilm, se não estou em erro, que vocês podem emular o rolo, até tem um ecrãzinho atrás que vocês vão trocando e vai aparecendo atrás qual é o rolo que está a emular, ou seja, os efeitos. E então acho que é uma trend que está para ficar pelo menos nos próximos anos. Outra trend número 4, black and white. Tem vindo a aumentar, acho que nunca foi uma trend que caiu em desuso ou houve um grande declínio, mas eu acho honestamente que é uma trend que vai aumentar este ano. Eu acho que anda um bocadinho de mãos dadas com a trend anterior do filme, e eu acho que honestamente é uma trend que vai aumentar. As fotos em preto e branco têm sempre um toque especial, são sempre diferentes, não é? Se vocês virem a foto a cores e a preto e branco, a mesma foto lado a lado, só posta a preto e branco, ela tem um toque diferente, tem logo ali um toque vintage. Se tiver algum noise, melhor ainda, fica mais com aquele toque retro que o pessoal gosta. E eu acho que o black and white vai continuar a aumentar, tem vindo a aumentar estes anos, pelo menos parece-me. Há imensas contas de Instagram e outras redes sociais que só publicam a preto e branco, e eu acho que vai continuar a aumentar. Esta acho que era mais ou menos óbvia, assim como o AI. Outra trend que eu tenho visto a acontecer e tenho tentado também seguir um bocadinho é imagens mais reais e menos criadas. Trend número 5. E o que eu quero dizer com isto? Vamos ver um fluxo maior de fotos, especialmente em redes sociais. Mais uma vez digo, fotos a sério, fotos vamos imaginar os putos a brincar, e não tipo, agora façam isto, agora mandem a bola ao ar, ou seja, a foto sem setup é uma foto muito mais natural. Eu na minha fotografia sempre, ou dentro do possível, sempre fiz fotos o mais naturais possível, mesmo quando tinha e tenho que trabalhar com modelos, eu tento que seja o mais natural possível. Eu tiro imensas fotos entre cenários, digamos assim, porque é que onde eu acho que quando as pessoas estão mais relaxadas são o mais natural,
e eu acho que isso tudo passa numa imagem. Portanto, eu tento sempre fazer o mais natural possível, e eu acho que este ano esse tipo de fotografia vai aumentar, especialmente nas redes sociais. Em certos âmbitos profissionais não é possível, mas nas redes sociais que tudo é possível. Eu acho que é uma das coisas que vai aumentar, porque as pessoas também tendem a notar o que é fake, ou o que é fake, e o que é real e honesto, e eu acho que é uma das coisas que vai aumentar em 2023. Trend número 6. Eu acho que este ano, e contra mim falo porque é uma coisa que eu não gosto nada, mas eu acho que este ano a fotografia mobile, telemóvel, não é mobile de ser mobile, vai ter um boom grande. E porquê? Eu acho que já há telemóveis ou smartphones que o fazem, especialmente os Google Pixel e os iPhones, que é usar software para melhorar a fotografia com recurso a machine learning e AI. O que é que eu acho que há aqui de diferente este ano? O AI teve um salto, ou está a ter um salto muito, muito, muito grande. Nós na minha empresa estamos mais ou menos por dentro de algumas coisas, é um mundo gigante agora, portanto não estamos por dentro de tudo, mas estamos por dentro de algumas coisas, e este ano o AI vai dar saltos muito grandes e vai tornar a fotografia mobile muito interessante. Não digo em termos de hardware, porque hardware é o que é e vai ter updates, obviamente, e vai melhorar substancialmente, mas não é aquela melhoria de puff. E eu acho que a melhoria vem mesmo a partir do software que controla o hardware, digamos assim, que vem nos vossos smartphones ou nos vossos próximos smartphones, que vai permitir fazer coisas brutais, honestamente. Um exemplo disso é, por exemplo, o Cinematic Mode do iPhone, que já permite que vocês façam filmagens cinemáticas, digamos assim, sem ter uma lente de cinema, uma cinema lens, ou sem ter um sensor decente. Portanto, aquilo com software fica ali uma coisa brutal. E num mundo que nós vivemos em que tira-se a foto ou filma-se o vídeo, publica-se no momento, eu acho que isso tem uma grande vantagem em ficar logo ali um produto muito bom visualmente e feito. Uma coisa é ficar um produto ótimo, vamos imaginar que vocês têm uma câmara de cinema, digamos assim, filmam aquilo brutal, 8K, não sei o quê, mas depois têm que ir a casa editar porque o RAW não sai dali. A outra coisa é fazer uma coisa que fica com 75%, 80% da qualidade e vocês podem publicar na hora. E em muitos meios isso tem uma grande vantagem, e eu acho que este ano é o ano da fotografia mobile. Não que a outra vá acabar, mas é o ano da fotografia mobile. Agora, não é uma trend, mas eu aqui deixo um apelo aos fabricantes. Metam uma maneira qualquer de fazer share às fotos nas máquinas. As máquinas têm Wi-Fi, têm conectividade, têm não sei o quê. Metam uma maneira de pelo menos poder partilhar as fotos instantaneamente para contas, nem que seja só para os 3 ou 4 redes sociais mais utilizadas, que já não era mau e às vezes dava jeito. Eu falo por mim quando estou a fazer fotografia para marketing de algum evento e tem que ser publicado logo. Portanto, pensem nisso, senhores da Sony, no meu caso, pensem nisso. Trend número 7, fotografia VR. Agora o pessoal fica tudo, o que é isso, o que é isso? Fotografia VR não é mais do que fotografar em 360 ou num formato qualquer que consiga ser consumido em realidade virtual ou através de óculos de realidade virtual. É uma trend que eu acho que vai ter um boom gigante este ano. Se calhar é a trend, assim com o AI, que eu posso falar melhor, porque neste momento é o negócio core da minha empresa, é conteúdo VR, não só fotografia, mas também vídeo, e é algo que nós sabemos fazer, estamos a trabalhar há algum tempo, e eu acho que este ano vai ser efetivamente o boom desta tecnologia. Não que toda a gente tenha óculos de realidade virtual, não é o caso, mas tudo o que é feito por realidade virtual, pelo menos no nosso caso, pode ser consumido em não realidade virtual. Portanto, é um conteúdo que se cria uma vez e dá para ter múltiplos meios de consumo.
Portanto, é algo que eu acho que vai ter um boom este ano, pelo menos espero eu, porque assim também o negócio ainda corria melhor. Eu acho que sim, e eu acho que nós estamos a ir para aí. Devagarinho, mas estamos a ir para aí. Trend número 8, muito curtinho, muito rápido, desaturated shots, ou seja, fotografias onde a cor é menos, é curta, não é preto e branco, não é full color, isto é estranho de se dizer, é ali o intermédio. É algo que eu tenho vindo já a utilizar há algum tempo, porque gosto de ver, honestamente, e tenho visto mais gente a utilizar cores menos saturadas, e acho que este ano vai ser o ano em que esta trend de edição vai dar um salto grande e vamos ter não só as redes sociais cheias de conteúdo desaturado, mas também fotografia profissional desaturada. Acho que é algo que está aí para ficar pelo menos este anito. Já chega daquelas cores há anos 80 que era tudo super vibrante e super forte. Claro que em certos casos justifica-se, noutros not so much. Vamos lá para o Desaturated, eu sou fã. Next Trend. Esta Next Trend, número 9, eu chamei-lhe Text Everywhere. E o que é que eu quero dizer com isto? Começa-se a ver cada vez mais as pessoas a pôr texto nas imagens. Seja tirar um retrato e querem pôr texto à frente e atrás da pessoa, ou seja, tiraram uma foto a um automóvel e querem pôr um texto qualquer entre as árvores que estão no background, seja o que for, tem-se visto cada vez mais a inclusão de texto nas imagens. Não é algo que eu seja doido por, mas acho que de vez em quando fica bem um texto porreiro a servir de capa ou uma coisa do género numa imagem. Por exemplo, se fizerem um carrossel do Instagram ou do Vero, ou seja o que for, a primeira foto ter um textozinho, ok, acho que sim, porque não é? Acho que não fica mal de todo e acho que pode ser sempre engraçado, e eu tenho visto cada vez mais gente a fazer, e acho que este ano vai haver um salto grande de tutoriais, de pessoal a usar, ver-se cada vez mais em spreads de revistas. Eu acho que sim, o meu dedinho Nostradamus diz-me que este ano vamos ter um text everywhere. E agora passando aqui à última trend que eu acho que vai acontecer e honestamente tem que acontecer, é a última e talvez seja a mais importante. Assim, eu deixei a mais importante para o último porque é assim que eu funciono, que é ligação humana. Eu acho que nunca foi tão importante quanto será este ano ter ligação humana entre o fotógrafo e os clientes e os parceiros e seja quem for, desde que esteja ligado à atividade da fotografia, não é? Isto porque vivemos num mundo onde cada vez mais há fotógrafos e, portanto, os fotógrafos que fazem disso profissão têm que se diferenciar de alguma forma, e eu acho que a grande diferenciação vai ser como é que o fotógrafo lida com os outros humanos envolvidos no processo. Não com a parte digital, porque isso está mais que sabido, mas com os outros humanos, seja clientes, seja parceiros, seja quem for que esteja envolvido no processo fotográfico, digamos assim. E eu acho que essa vai ser a grande trend, digamos assim, de 2023 e para a frente. Eu acho que vai ser muito importante haver a ligação humana. Já era, mas eu acho que é cada vez mais importante haver, porque os fotógrafos profissionais, especialmente os profissionais, querem fazer disso de vida, ou tentam, ou fazem mesmo, não são só mais uma conta no Instagram, não são só mais uma page no Facebook, mas são uma pessoa que investiu milhares e milhares de euros em equipamento, milhares e milhares de euros em estudos, em cursos, em tutoriais, gastou imensas horas a aperfeiçoar a sua arte, e eu acho que isso tem que ser visto, entendido e falado com pessoas, e portanto eu acho que a ligação humana é e deve ser a trend mais importante de 2023. E como o vídeo já vai longo, espero que tenham gostado, espero que seja útil para alguém. Se não for útil para ninguém, temos pena, porque eu até me esforcei para fazer esta lista, manos. Portanto, mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem visto. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt e tenho a certeza que algumas das trends vão lá estar, não é?
Tenho que fazer já um post saturado, que é para não estar aqui a falar e depois não aparecer lá nada. Mas pronto, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima.